Olá, você conhece o programa Mais Médicos do Ministério da Saúde? Ele surgiu em 2013 com o objetivo de suprir a carência de médicos nos municípios do interior e nas periferias do Brasil. E com a implementação desse programa, mais de 700 municípios que ficam em áreas remotas do país passaram a ter pela primeira vez médicos residindo no local para prestar atendimentos básicos para a população. Eu sou a Madu Mendonça e você está ouvindo ao Saúde com Ciência. No episódio de hoje, converso com o professor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, Ricardo Alexandre de Souza. Olá, professor. Obrigada pela participação aqui no Saúde com Ciência. Professor, o senhor poderia começar nos explicando qual é a concepção do Mais Médicos? E por que o Brasil precisa de um programa como esse? O programa Mais Médicos, lá atrás, ele mantém a mesma concepção na atualidade, que é preencher os rincões mais distantes ou os locais onde tem mais dificuldade de ter médico para cuidar da população. Isso foi em 2013, a presidente era a Dilma Rousseff, e esse programa ele tinha uma ideia muito interessante, que era trazer e conseguir tentar captar o médico do Brasil para ir lá, ganhando, no caso, uma bolsa. Essa bolsa tem a vantagem que ela não incide o imposto de renda, né? Não incide até hoje, o que facilitaria para que aquele valor fosse integral para ele. Existiam ainda alguns benefícios, por exemplo, como pagamento de domicílio, o curso que a pessoa tinha que fazer para ser direito à bolsa. Então ele tinha que fazer 32 horas e 8 horas era dedicado ao estudo específico. Então, o conceito do Mais Médicos vai ser nesse sentido, de preencher os locais de difícil adesão de médico ou locais que não tinham médico. Seriam médicos para trabalhar nas unidades básicas de saúde, centros de saúde pelo Brasil, unidades fluviais, territórios indígenas. Mas o que o senhor quer dizer com rincões, professor? Quais dificuldades são essas? Muitas vezes a prefeitura tem dificuldade de contratar, mas também tem dificuldade de absorver insumos. Eu estou falando de Minas, eu estou falando de um estado que é na região sudeste do país. Quando a gente pensa em rincão, eu estou pensando que, por exemplo, para eu fazer uma visita para um médico lá no Amazonas, eu demoro uma semana, porque eu tenho que ir para Brasília, pegar um voo da FAB que pousa em Manaus, e esse voo sai distribuindo os supervisores no território amazônico. Então, muitas vezes, para eu transferir um paciente, por exemplo, para eu chegar para supervisionar o médico que está lá. Imagina, então, para eu mandar algum insumo, para eu conseguir deslocar algum paciente que está precisando de uma cirurgia com urgência. Então, o rincão, o Brasil, ele de fato é um país muito grande. Eu gosto muito de comparar, por exemplo, Minas Gerais, que é um estado que é fácil de identificar, ele tem o tamanho da França. Né? Com municípios que têm, por exemplo, aqui na região metropolitana, que às vezes tem 100 quilômetros de uma fronteira do município a outra. É um absurdo, é uma distância gigante isso. Né? Essa dificuldade, às vezes, de chegar, essa dificuldade de dar insumos, de dar apoio, de até mesmo o médico se situar, fazer cursos para se capacitar, dificultam muito. Então, rincões, além dos territórios indígenas, você tem municípios, às vezes, de 300 pessoas, 400 pessoas que precisam de assistência médica e muitas vezes não vai ter esse profissional lá. E para atender a essas localidades, quais foram as etapas de promoção de saúde pensadas para esse programa? As etapas eram, então, aumento de vagas de residências de medicina de família, que é fundamental, o aumento de vagas também de egressos de faculdade de medicina, então abriu-se muitas faculdades de medicina, com contrapartida dessas vagas de residência. E houve, obviamente, a questão da colocação desses profissionais, tanto que vinham de fora como os internos, que deveriam ter uma capacitação em 8 horas do seu dia, da semana, quer dizer, de 40 horas. Essas 8 horas, obrigatoriamente, ele deveria fazer esse curso. E aí tem as etapas que também a gente acompanhava e o aluno fazia isso mexendo com a própria população. Então, esse tripé eu acho que deu muita robustez para quem trabalhou, seja ele brasileiro ou estrangeiro. Então, professor, quer dizer que o Mais Médicos está muito ligado à presença da medicina de família, não é mesmo? O senhor pode nos explicar do que se trata essa especialidade? O médico de família, o médico da estratégia de saúde da família, o médico da atenção primária é o médico mais próximo, ele tem que ser.
Ele tem que ser aquele cara que sabe que a dona Maricota ela é casada com o seu Joaquim, que ela tem um filho, o Márcio, o Roberto, o Carlos e o Francisco, e que o Francisco ele é da lavoura. Ele tem que saber um pouco dessa história, ele tem que saber da história da dona Maricota, ele tem que saber um pouco da história do Roberto, do entorno, daquela comunidade. Então você se envolve. Então, o que os cubanos trazem assim é essa aplicação, é essa dedicação à atenção primária ao local. Então, você precisa ter essa proximidade, você precisa ter essa disponibilidade e a pessoa, o paciente, precisa ter esse acesso. Ele precisa conhecer o médico dele, bater lá na porta e falar assim, olha, eu precisava de uma consulta com o doutor fulano. Uma das consultas mais emblemáticas que eu já tive na Estratégia de Saúde da Família foi um paciente em que a demanda dele era a carteira de trabalho. Ele queria saber como é que ele ia preencher a carteira de trabalho dele, o que ele tinha que fazer para tirar a carteira de trabalho dele. Foi a consulta, 20 minutos. Então, assim, essa disponibilidade que eu sou o Estado naquela localidade. Por isso que lá atrás a gente fala dos rincões e a gente vai falando, então, dessa proximidade que tem que ter, essa disponibilidade que tem que ter. Não é só a medicina, como você vê, é a integralidade da medicina que faz a atenção primária funcionar. No primeiro edital do Mais Médicos, o Brasil recebeu muitos médicos de família que vieram de Cuba, não é mesmo, professor? E como funcionaram esses editais? Por que nós tivemos a vinda dos médicos cubanos ao invés de médicos brasileiros? Os editais, de um modo geral, tanto lá atrás, 2013, quanto na atualidade, para o Mais Médicos da versão atual desse governo Lula, ele sempre foi assim, ele abriu para os brasileiros formados no Brasil, depois ele abriu para os brasileiros naturais, brasileiros formados no exterior, e depois ele abriu para médicos estrangeiros. Tanto o formado no exterior, brasileiro formado no exterior, quanto os médicos estrangeiros, eles não tinham um negócio que chama CRM, que é o código que permite que ele faça a prescrição dele em algum lugar assim diferente do que na atenção primária. Então, esses médicos eles trabalhavam especificamente na atenção primária. O que é atenção primária? Centro de saúde, unidade básica de saúde, postinho, saúde ribeirinha, população indígena, nesse sentido que ele poderia trabalhar. Não houve preenchimento dessa primeira turma de brasileiros formados aqui. Existia esse desejo do governo mesmo de preencher essas vagas. Então, o Mais Médicos veio com esse pensamento. Professor, e como o senhor diria que a chegada dos médicos cubanos beneficiou o nosso sistema de saúde? O senhor consegue apontar algumas diferenças na prática da medicina entre Cuba e o Brasil? Para executar e para tornar isso factível, houve um acordo, por exemplo, com a OPAS, com a Organização Pan-Americana de Saúde, que faria um intermédio, por exemplo, com o governo cubano, para conseguir trazer esses médicos cubanos para trabalhar aqui. Cuba hoje tem uma das faculdades de medicina, tem uma formação em medicina muito boa, muito robusta. Eles têm um desenho de estratégia de saúde da família deles lá, que não usa esse nome, que tem como característica uma população menor. Isso é uma das grandes vantagens. Então ele faz um gerenciamento da população muito melhor do que o nosso. Hoje, por exemplo, tem unidade aqui em Belo Horizonte que tem 6.000, 8.000 pessoas de uma equipe. É muita gente, né? Tem uns estudos que mostram que o tamanho ideal era 2.200 no máximo de população por médico. E lá em Cuba, isso eu conversando com os cubanos que me contavam isso, era 780 pessoas, 800 pessoas por médico. Então, existe uma qualidade muito melhor, você imagina, de resultado quando você tem uma população menor. Então, fez esse acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde para trazer esses cubanos, e vieram muitos cubanos, assim, de boa fé mesmo, acreditando no projeto e gostavam muito de estar aqui, assim, dava para ver. E após a saída deles do Brasil, que aconteceu no governo anterior, nós tivemos a criação do programa Médicos pelo Brasil. Professor, e o que ele trouxe de novidades em termos de estrutura? Há uma transição e há uma cobrança muito grande para que o programa ele não seja só um programa de tempo, início, meio e fim, mas sim algo mais definitivo. E aí vem o Médicos pelo Brasil, em 2019, no governo Jair Bolsonaro, que já era uma coisa que vinha sendo discutida antes, com um plano de carreira. Então existem algumas coisas do Médicos pelo Brasil que é muito interessante. Por exemplo,
o plano de carreira, você era contratado CLT, você era avaliado, você tinha uma nota de desempenho, que isso no Mais Médicos também tinha, mas no Médicos pelo Brasil isso fica um pouco mais claro. Você cria uma agência para isso, que é a DAPS. Esse desenho do Médicos pelo Brasil, ele agrada muito a questão da classe médica, particularmente me agrada bastante. O difícil é executar. Então, Médicos pelo Brasil traz essa qualidade. Plano de carreira para o profissional, e o preceptor também ganhava mais. Então, os valores chegavam a ficar bastante atrativos, que fez assim muita gente se sentir atraída pelo projeto mesmo, sabe? Professor, e existem muitas diferenças entre o Mais Médicos e o Médicos pelo Brasil? Eu particularmente, assim, eu não vi, tem diferenças, mas na prática eu não vi tanta diferença. Engraçado, né? Eu realmente, assim, achei que tinha um modelo muito parecido, você tem um curso para o aluno fazer, você tem um supervisor para acompanhar, mas na prática eu achei que faria a mesma coisa. Exceto a questão talvez de uma contratação de um estrangeiro, alguma coisa nesse sentido, mas assim, eu acho que na prática eu não vi tanta diferença. Eu participei inclusive do curso do Médicos pelo Brasil, fiz a parte de pediatria, né? Foi aqui da Universidade Federal, junto com uma outra universidade, aqui da UFMG com uma outra universidade, e eu tive a oportunidade de ver muita seriedade no que estava sendo desenhado, inclusive muita cobrança da parte do Ministério nesse sentido, né? Nem poderia ser diferente. E pensando nessas áreas de carência que o senhor mencionou anteriormente, o senhor acha que ainda podemos apontar outras estratégias para melhorar a cobertura de saúde nessas áreas? Não se trata só de um programa de provimento. Você precisa de um programa de formação, um programa pensar melhor essa questão desse médico isolado, pensar melhor o que fixa esse médico. Então, por exemplo, Faculdade de Medicina, os estudos, inclusive do próprio Nescom aqui da UFMG, professor Sábado Girardi, um estudioso fantástico, vai falar exatamente isso. Não adianta você colocar graduação. A questão é residência e estrutura para esse médico e para a família dele. Então, uma escola, como é que você vai fazer para essa carreira desse profissional, insumos básicos. Então, assim, não é só você chegar e falar assim, olha, vamos botar uma vaga em Entre Rios de Minas, né? É você realmente criar uma estrutura entre Rios de Minas para que esse cara se sinta pertencente, que ele continue estudando, que ele não se sinta isolado. E aí você mexe com uma coisa que vai para além da saúde, que é a questão da logística do nosso país, do tamanho dele, que é um dos desafios. Nisso a população fica desassistida, muito frequentemente. Então, professor, até aqui a gente conseguiu ver a importância de enraizarmos os médicos de família e comunidade no Brasil. Mas por que especificadamente esses médicos, professor? Eu costumo brincar que é o médico MacGyver. Ele vai para aquele lugar, ele vai resolver de 90% dos problemas para cima. Um plano privado que eu trabalho aqui hoje, a gente tem lá uma taxa de resolução de 98%. A gestora do plano chegou para a gente e falou assim, olha, vocês precisam encaminhar mais, vocês estão retendo muito. É a mais pura verdade. Por quê? Porque lá a gente prima em resolver as questões no local com a melhor qualidade possível, baseado no saber médico compartilhado com o nosso paciente. Então, isso é atenção primária. Problemas complexos, soluções complexas, criatividade e baixa tecnologia. E existem outras formas, além dos apontamentos que o senhor já fez, de garantir uma melhor cobertura da medicina de família e comunidade? Eu acho que melhorar o processo de contratação, o PJ paga mais, é verdade, mas não dá garantias. Então, muitas vezes hoje os colegas têm aceitado isso porque querem pagar faculdade, etc. E eu acho que isso é uma coisa. A questão do município, melhorar essas questões de contratação, evitar só esses contratos fragilizados, né? Poder fazer um concurso mesmo para ele crescer ali dentro da carreira. Eu acho que a questão de facilitar, eu acho que isso no governo federal traz muito positivamente, que são as capacitações. Eu acho que a Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, tem isso também. Né? Nós temos baixo nível de educação e saúde da população. Nós temos baixa participação da população nos conselhos locais de saúde.
E para concluir, considerando os programas sobre os quais nós conversamos aqui hoje, no âmbito da medicina da família e comunidade, qual legado o senhor diria que eles deixam para o nosso país? E, por fim, eu acho que os programas de provimento são sim uma ótima opção, não nego, mas a gente precisa continuar refletindo o que eu quero do futuro. Eu quero continuar tampando buracos ou eu quero uma estrada mais pavimentada para melhorar minha logística no cuidado, na prevenção e promoção? Porque é isso que acontece. Se eu faço só provimento e esse provimento tem 3 anos de duração, daqui a 3 anos acabou-se. Então, se eu não me engano, esse Mais Médicos agora, você pode chegar a ganhar 1 milhão no final de tudo, né, juntando tudo por causa do seu tempo de permanência, eles premiam isso. Ok, mas e depois? E depois, quem que vai entrar lá? 3 anos que o cara ficou é um tempo muito curto para uma saúde de população. Não podemos só pensar em provimento, temos que pensar em futuro. E o futuro passa pela questão da medicina de família de qualidade, de grupos de médicos de família pensando na gestão e estando na ponta. Não acho que tem que virar gestor, mas eu acho que tem que ouvir quem está na ponta. E isso vai fazer com que essa saúde nossa da atenção primária, que é uma das coisas mais invejadas mundialmente quando a gente viaja, o pessoal fala, nossa, mas o Brasil brilha. É isso que vai fazer a nossa população ser mais saudável ainda. E é um resultado que elas merecem, porque todos estão pagando imposto e a nossa obrigação é entregar um produto de qualidade para eles. Agradeço novamente a participação do professor Ricardo de Souza. O podcast Saúde e Consciência dessa edição fica por aqui, mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031 98576 0326. E siga o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que nós postamos. Essa é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG e esse episódio foi realizado por Alexandre Bueno e Vitor Maia. Eu sou Madu Mendonça, Informação é Saúde e até a próxima!